Não sei se é o Grêmio do Renato. E acho que é uma verdade. Um time de futebol... É muito parecido. Não, é que assim, é que daí nós estamos ignorando um time de futebol, o treinador só entrega colete. Não é isso que eu estou dizendo. O time deve estar organizado de outra forma. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, é o Grêmio de 2024. Não, é que quando vocês dizem é o time do Renato, vocês passam para quem está nos jogou, acompanhando o seguinte... Como é que eu vou dizer que é o time do Renato? É a mesma coisa. Não é a mesma aqui, coisa. Não, mas Tem outro posicionamento, tem outra organização. São jogadores que o Renato tinha à disposição. Ribeiro, a fotografia Tá aqui, é igual. é claro, o Grêmio do Renato Mas, aqui, assim, ó, é a velho. mesma. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, ó. Eu acho que Aí o que eu vou te perguntar é o seguinte, o que tu espera que o Quinteiros faça de diferente Eu vou dizer- com essa mesma nominata? Eu vou dizer o seguinte Tem pra muita vocês. coisa pra fazer diferente. Olha só, prestem atenção, tá? Que assim, ó, o Quinteiros, a gente não sabe como é Quinteiros gestor, a gente não sabe. Não sabe Nós vamos mesmo. conhecer agora. Então é meio óbvio que o primeiro time seja o que estava jogando. porque não tem nada ele de não novo. pode chegar sem Não tem nada de conhecimento e dizer, não, eu não quero. Não, peraí um pouquinho, eu tenho que nem enxergar. reforço, Não né? tem. Então, Não teve nada de novo e nem reforço e teve perdas. não, e Ah, assim, perdas. então é meio óbvio que o primeiro treino, os primeiros momentos, vai ser com o time que vem jogando, isso é meio óbvio. E outra coisa, mas o Pavão não tava. Sim, ele é um cara argentino, ele conhece o Pavão. Como é que ele ganha o cara pra ver se ele pode ter alguma recuperação? Velho, vou te botar. O Pavão não tava, mas era Cristaldo, sorteio, era vou te natural. botar. mas Entendeu? é que Sabe? ele- quando entrou o Normal. Pavão, Os mas- treinos agora o seu projeto tático é que vão demonstrar se vai ficar isso ou se ele vai mudando aos pouquinhos. Mas, Ribeiro, mas ele não tira Mas tem um ninguém. ponto importante, tá? Desculpa, tem um ponto importante, tá? O fato dele começar a temporada com o mesmo time do Renato, a gente vai ter a mesma régua para cobrar ele. Eu a acho mesma que- régua. Claro. O que ele vai conseguir apresentar de muito superior com os mesmos jogadores na comparação com o que o Renato O que, fazia? o que o Grêmio Claro. espera? Claro, Não, o que o claro. Grêmio se E espera outra, ele- é ele- que ele- esse time seja melhor treinado. Perfeito. Foi Essa isso aí. é Porque essa agora é a vai nossa ficar argumentação do evidente. Renato. Essa é a cobrança. Essa é a argumentação Agora vai da ficar Renato. evidente. Entendeu? Agora, se esse Não, time ele for não tem o melhor Não, em ele campo... ele não tem o melhor do time, que é o Soteldo. Sim, Soteldo era o melhor do time? O Soteldo. Não, tá? mas a argumentação era que o Concordo. Grêmio era mal treinado em 24. Sim, Essa era a argumentação. isso, exatamente. Ou Mas- nem treinava. Quem Mas, não pode Ribeiro- reduzir a individualidade, se o problema era coletivo Não, do Grêmio. E na Renato, questão entendeu? do Pavão, eu coloco mais, né? O Pavão não tá entrando porque derrubou alguém, tá entrando porque o abriu vaga. Soteldo foi Sim, embora. abriu vaga. Então Se tivesse aí Soteldo, tá não jogaria. correta a tua análise. Não, o Pavão argentino, conheço já o Pavão, vou botar o Pavão ali. Claro. Beleza, pode até ser. Só que a questão, essa, pra mim, é evidente isso que tu tá falando, Gamba. Porque agora vai ficar provado o seguinte: ou o time era insuficiente, o grupo era insuficiente, ou o treinador era insuficiente. É isso aí. Ou absolve o Renato, Ou daqui a pouco os dois, ou né? evidencia a Não, fragilidade ou daqui a pouco do os elenco. dois. Não, desculpa. A gente passou o ano inteiro passado criticando o Renato. Perfeito. A gente não vai absolver o Renato. O que a gente pode fazer... evidente. Não. Não, Peraí. não foi isso que eu disse. Não, eu falei Não absolver foi o isso que eu Renato. disse. Eu Falaram falei que absolver o Renato. Usaram Por quê? esse termo. Porque Beleza, se o Quinteiros, com 3, 4 jogos, não conseguir fazer esse time aqui render, Não absolve o que Renato. são os mesmos nomes, Não não. absolve. Tu só evidencia a Não, fragilidade do absolve. elenco, Bruno. Não, uma coisa tu eu evidencia a vou dizer fragilidade por do quê? elenco. Só um pouquinho, Porque porque senão tu tá decretando deixa eu que o argumentar. Renato... tu vai decretar Não vou, que o Renato tu vai nem ser o sabe. responsável independentemente Não, do que acontecer com o não, Quinteiros, é que velho. assim, eu quero te dizer o Tem que ser mais seguinte. maleável. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente passou o ano inteiro passado aqui malhando o Renato. Com razão. O time dele era extremamente desorganizado. Aí, se o Quinteiros não fizer o time jogar, a gente pode trazer uma outra visão que não necessariamente tira a culpa do Renato. O que a gente pode dizer é, tá, o time não jogava bem também porque faltava qualidade. Mas uma coisa é não ter Perfeito. qualidade, outra Sim. coisa é desorganização. O time pode ser muito ruim e ser organizado. A gente cansou de ver no Campeonato Gaúcho, pra pegar um exemplo mais recente, Luizinho Vieira pegava o time do Ipiranga lá e organizava, gente. E não é PL, vai dizer que era melhor que o Grêmio. Organização não tem nada a ver com talvez- qualidade. talvez o termo Não misture absolver- as coisas. Nós temos aqui uma evidência já nesta escalação, nesse time aqui, ó. E é bom o torcedor do Grêmio se acostumar e até acho que é um momento de se acostumar positivo. Essa aqui vai ser a dupla de ataque do Grêmio, tá? Aravena e Bright White. E esses dois caras
vão ser os caras É que que o vão Grêmio joga- capitanear o É ataque que o do Grêmio Grêmio. joga com pontas, né? Tá? Pedro? E o time do Quinteiro joga com pontas. Não, é que assim, ó. Abre dois. Não, É, é- dois. é- É o Pavon e o Pavon de um cada lado e o lado. Aravena Mas ali, ó, centralizado o com o Aravena- Ronaldo e o Bright Não é White. dupla. O como o Inter Ara, joga. eu sei, mas assim, ó, os caras que vão lá do setor dianteiro que vão ser as referências serão aqueles dois ali, Aravena e Bright White. E mais o Aravena, que o Quinteiros gosta E de ele não jogador tá jogando aqui. com 2 meias, né? Ele poderia jogar pra torcida. Tá, Ele poderia poderia. botar o Monsalve e o Cristaldo junto Eu pra só jogar quero pra colocar torcida. uma vírgula aqui que é a seguinte, tá? O Al-Shabaab comunicou agora há pouco a saída do Cuejar. Tá fora. Oficializou. Cuejar oficializou, tá fora. Ontem até a gente trouxe a imagem da chegada dele, ele não treinou, mas tá aqui, ó, oficial, tá? Obrigado, Cuejar, a despedida, Cuejar não permanece no Al-Shabaab. Bom, significa que Cuejar será jogador do Grêmio, Bruno Soares? Não, agora são detalhes burocráticos, é vir para o Brasil. Ele já tinha uma pessoa aqui no Brasil nos últimos dias, vendo casa, onde é melhor morar, etc. É viajar para o Brasil, resolver questões burocráticas, assinar contrato. Ele só é jogador do Grêmio quando ele assinar. Tá. Mas tá tudo Agora, acertado entre o Grêmio e jeito Mas tem do- concorrência Não, no Brasil? Não, Tinha uma e não tem mais. Tá. É o Tinha- Grêmio. Tinha uma e não tem mais. É o Inter? Não, Fluminense. Era o Fluminense. O Fluminense era concorrência direta com o Grêmio. Agora o Fluminense Fluminense retirou do se negócio. retirou. Mas eu vi muitos colorados reclamando da direção do Inter. Claro. Que deixaram o Cuejar Claro, livre. eu não entendi por que o Inter não tentou atravessar. É um chapéu do Grêmio no Inter? Tu tá de sacanagem. Não, uma pergunta? Claro que não, né? Não é se o Inter tivesse tentado agora. Tá, se ele Então, tivesse o ido Borré, assistir um o jogo no Borré é Brasil, o Borré é um chapéu no Grêmio? Não. Cara, Claro que não, o Grêmio não tentou na mesma... não, mas o Grêmio tentou, não conseguiu, o Inter foi lá depois e conseguiu. E vou te Não, dizer, normalmente mas é que chapéu é quando na chapéu hora, na hora. Claro, chapéu Henrique é agora. Almeida foi. Se o Inter pegar, Se o agora, Inter atravessa- graças a Deus, o né? Henrique Almeida Graças foi. a Deus. Se o Inter atravessa agora o Cuejar, é chapéu. Aí é chapéu. Tá bom. Aí é Claro, chapéu. claro. Aí sim. O Henrique Almeida foi. E vou dizer, cara, eu não entendo por que o Inter não tentou dar um chapéu nesse jogador aí. Porque no Grêmio, porque olha, o Inter já Inter tem negocia há vários mais contratos, tempo. né? O Inter já negocia há mais tempo, o Inter já tem contato com ele há mais tempo. O presidente Barcelos tem o WhatsApp do Cuejar. Sabe qual foi o maior chapéu Você do acha que Inter pode no Grêmio? acontecer isso ainda? Um chapéu agora? É. Sabe qual foi o maior chapéu do Inter no Olha, Grêmio? eu faria gosto. Eu faria gosto. Ele arruma o meio campo do Inter. Já que estamos falando de O volante. Cuejar. Olha aqui, ó. Se desse um chapéu agora no Grêmio. Já que estamos falando de volante, sabe qual foi o maior chapéu do Inter no Grêmio? Guinha Azul. Verdade. Esse foi um dos maiores Não, chapéus o chapéu que o eu Inter vi. viu no Grêmio em relação ao Henrique Almeida foi do caramba também, porque É. foi um chapéu invertido, né? Um É. dos piores jogadores da história do Grêmio. Mas o... Chegou a estar no camarote. camarote. Sim, pegou o Wi-Fi, comeu Mas salgadinho, o, pastelzinho. não, Situação o ridícula. maior chapéu da história mesmo é o do Alessandro, né? Sim. O do Alessandro é o chapéu. O Pelaif tentou contratar e não sim, conseguiu, sim. aí o Carvalho Eu foi lá e acho, contratou. sabe por que eu acho que o Inter, falando muito sério agora, não se apresentou para essa transação? Grana. Pode ser. Grana. Mas como é que o Grêmio tá pagando? Você É sabe? que o Grêmio tem espaço na folha. O Grêmio Ah, tem tá. folha. O Grêmio não pagou tem nada folha. ao Al-Shabaab. O Grêmio Isso. tem uma lacuna de folha que ele consegue preencher. Mas aí que tá, mas mesmo assim, mas então tu tá mandando o Alário embora, tu tá mandando o Johannes pro esporte. Com esses dois jogadores, tu paga o Cuejar. Agora sim, ó, a gente tá falando sobre esse primeiro time, né? Tem algumas questões, por exemplo, o Marquezinho não estar é uma questão. E aí, é óbvio que ontem, quando eu dei a notícia que o Marquezinho Que ia houve ficar com ele, fora Bruno? dos próximos 5 treinos, Que ele tem? explodiu a internet dizendo não é desconforto. Até porque ele fez exame, né? Isso aí é que pesa, né? Ele apresentou desconforto muscular, as dores, fez um exame de imagem e não teve lesão. E aí ele ficará fora por preservação para não ter a lesão dos próximos treinamentos. Que Só que eu dor. quero contar um bastidor importante. Ano passado, em Curitiba, eu fui almoçar e encontrei o ex-preparador de goleiros do Grêmio. Tava lá. Vou falar que conversou com ele, até porque ele não tá mais no clube. Quem é o tá? Rogerão? Não, Rogerão, isso foi no passado. Ah, desculpa. O Rogerão saiu há muito tempo. Conversei com ele lá, um dos dois, né? Não vou falar qual. Mas falei com ele e ele me disse assim, eu tava conversando sobre os goleiros, etc. E ele disse assim, não, o Marquezinho é um goleiro que a gente tem que tirar a carga dele. Ele sente mais que os outros. Às vezes ele precisa ser retirado dos treinamentos e preservado. Então eu lembrei disso em relação a essa sobrecarga, que pode fazer sentido. As pessoas do Grêmio juram de pé junto que não tem nada a ver com a possibilidade dele ir pro Boca. Mas tem interesse do Boca. É uma coincidência, então. Pode ser. Mas assim, Porque às vezes o que parece Pois então. Mas assim, o Boca tá forte, o Boca deve enviar uma proposta nas próximas horas pro Grêmio. Na Argentina se fala em $1,5 milhão de
Só que o Grêmio tem uma sinalização por parte dos agentes, porque o Boca já vem conversando com os agentes há algum tempo, de que vai chegar a 2 milhões de dólares. Então, se for 1,5, dá 9 milhões e 100 mil reais. Se for 2 milhões de dólares, dá 12 milhões e 100 mil reais. É uma boa grana, né? Cara, eu acho que tu não contrata ninguém com esse dinheiro. O Grêmio não quer vender. Só que pode pesar o desejo do jogador. Ontem até estava conversando com o Ernest, né? A gente estava falando, pô, o tamanho do Boca para um argentino pode pesar. Questão salarial também. Ele é chinês? Não sei. É porque isso também. É, o que vai Bustos, contar, por né? exemplo, o Bustos vai pro River Plate porque a família é inteira torcedora do River Plate. O Bustos, antes de assinar, o irmão dele já postava coisa no Instagram com camisa do Boca, faceiro pra caramba. E o bolso do Bustos ficou legal, né? Gordinho, assim, com bastante grana. Independente Não, da questão da mas grana. assim, o Boca tem tu vai grana, ter a cara. grana, claro que tu vai ter a grana. É evidente que a grana ela fala demais, É o que talvez define. 70%, 80%. É o que define. Mas, Sim. meu, tu tá Não, falando pesa, de uma pesa. grife da Argentina. Ainda mais Vai um jogar jogador um que tá- Mundial no meio do ano, Super jogador Mundial. mais encerrando Mas a aí carreira nós estamos também. falando da grife que é É o como Grêmio, o Flamengo te querer, Tá, velho, tu aqui me do desculpa. Nós Brasil. estamos falando da grife que é o Grêmio. O Quinteiros, desculpa, o mas Quinteiros o Boca é campeão, maior que o Grêmio. o Quinteiros campeão Mas, assim, resolveu abrir mão da Libertadores vamos para treinar a grife que é o Grêmio. Tá, mas só um pouquinho, né, Pedrinho? O quê? Vamos ser... Eu sei que nós gaúchos aqui nos achamos os maiores de todos e tal, né? O Boca é maior que o Tu Grêmio. pega assim, Mas eu ó, não tô o dizendo que é Flamengo, maior, tô né? dizendo que é grife. Flamengo perto de Grêmio e Inter é uma outra grife, cara. Isso. Desculpa, é verdade. É o Flamengo, Mas cara. mas o Grêmio é grife E o Boca e igual. o River são o Não, o Flamengo Grêmio da não tem a Argentina, mesma grife que o velho. Boca. Não tem, cara. Não tem, desculpa. O Boca é Não maior tem a e tem mesma- mais grife. O Grêmio não tem dá. a mesma grife que o Boca. Não, Claro que tem, não. não tem. Claro que Não não. Ainda mais para um argentino. É. Não tem. Pô, ele é argentino. E ainda mais para um argentino, bom. exatamente. Ele é argentino. E vou dizer, Tá para bom. não parecer que é corneta, tá? O Boca tem mais grife que o Inter também. Cara, Claro. Porto Alegre, Em termos de grife. Porto Alegre é proprietária de 2 campeões do mundo, onde camisas rodam não, o mas giro isso do aí- globo A gente não está terrestre. desvalorizando o Perfeito. Grenal, mas a Nós gente tem que estamos reconhecer o tamanho do desvalorizando. Boca. Nós estamos Para falando um argentino ainda, Pedro. O Inter Cara, é muito a grife grande. do Grêmio, aliás, a grife da Quando- dupla Grenal é gigantesca. Não, perfeito. Quando eu tô falando assim, ó, que o Boca tem mais grife que o Inter, eu não tô menosprezando o Inter, tô tentando Claro. botar uma Tu acha realidade. que o Flamengo tem mais grife que o Inter. O Corinthians Não tem tem mais mais, grife, são mais mas populares. eles não são menores em termos de tamanho. O Grêmio ou o Inter, por exemplo, que se vai comparar com o Boca, em grife, o Tem uma Boca é outra mais. coisa, tem uma outra Em coisa. tamanho de O- clube, daí tu até pode O Ernest, debater. essa semana passada, na verdade, a gente viu o Alex Telles contar por que não veio pro Grêmio, né? Ele disse Isso. assim, ó, a proposta financeira pra mim era igual do Grêmio e do Botafogo, mas eu preferi o Botafogo porque o Botafogo tinha um time melhor e mais chance de ser campeão, disputando Claro. competições melhores. Aí eu te pergunto... A proposta era igual? Ele falou. O Alex Telles falou Isso que a é proposta era o igual. Alex falando. É, ele falou. Olha só. Abraço pro Duda Garbi, inclusive, Isso, né? a Foi entrevista foi pro foi Duda. pro assado pro Duda Garbi. Isso. Proposta do Duração- Massaf. Olha só, Bom. o Marquezin, ontem eu falei que o Boca não tem tanto dinheiro. Eu estava enganado. Depois eu fui ver, o Boca vendeu vários jogadores. Eles têm 35 milhões de dólares para investir. Dá 212 milhões de reais. Aí o Marquezin olha para esse Boca que vai disputar o Super Mundial. Esse Boca Claro. que eu não sei se não tá na Libertadores, acho que sim. Tá na pré. Tá na Tá na pré-Libertadores. pré-Libertadores. O Na Botafogo pré-Libertadores. entrou na pré-Libertadores ano passado, ganhou. Então, assim, aí ele olha para esse poder de investimento, vai montar um cano, o Grêmio limitado financeiramente, com um grupo fraco, não vai disputar Libertadores, balança o cara, velho. É bom Claro. normal, Não, velho. e Normal. outra, tu vai jogar com o Boca o Super Mundial do meio do ano. Para, cara, por favor. Só que é o seguinte, né? Onde é que tava o Marquezinho antes de vir pro Grêmio? Na Europa, Celta Tá. de Vigo. A Celta de Vigo, né? Então, é graças ao Grêmio, Sim, isso acontece. que o Boca Juniors Isso tá aí. chegando. Então, Claro, né? é isso Então aí. a grife Grêmio Não, mas não alguma é coisa, que né? assim, ó, eu entendi, Pedro, eu entendo, tá? Mas assim, e eu sou o maior defensor das coisas do Rio Grande, cara. Eu, por exemplo, né, posso viajar para todos os lugares do mundo. Nada se iguala ao pôr do sol do Guaíba, entendeu? Exato. É, Exato. mas, cara, Mesmo, vamos, por exemplo, com o pezinho da terra, com o mesmo pezinho da terra. o pôr do sol do Uruguai, né? É, mesmo o pôr do sol da, né? Então, assim, tá, isso não diminui a nossa grandeza.
Mas vamos admitir que o que é o Boca, cara. O Boca é um clube nacional, é um clube sul-americano. O Boca tem torcedor em todos os países da América do Sul, cara. O tamanho de grife, eu tô E dizendo o que Grêmio é um também clube é grife. ainda regional, Não, mas aí velho. que tá, eu não tô. Aí que tá, vocês não entenderam. Eu não tô medindo tamanhos de grife. Tá, eu tô tá, dizendo mas- que são grifes. Não, mas é óbvio que são grifes. Só que Perfeito, mas Boca são e River é grifes como mais Flamengo e atrativas. Corinthians, Existem cara. grifes mais Tanto é que atrativas e menos atrativas. Tanto é que o Marquezinho, quando veio, era a piada do braço curto, que não tinha o braço esquerdo, que veio do Celta de Vigo, que ninguém acreditava. Daí ele fez uma meia dúzia de partida boa agora no final do ano passado. Meia dúzia, tá? Tô sendo bem razoável com o Marquezinho. Meia dúzia de partida boa. Juventude, Palmeiras, Vitória, beleza. Se valorizou e agora veio o Boca. O Grenal ele jogou muito Cara, também. cara, eu Cara, olha vou assim, ó, repetir o que eu te mal, falei mal ontem. comparando, tá? Vamos pegar, tinha um clube, não vamos pegar clube daqui, né, para não parecer que eu estou diminuindo o Grêmio Internacional. Vamos pegar assim, ó, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, tá? Clubes que estão emergentes, né, tal, né, que estão bem, né? Se o cara receber a proposta do Grêmio e do Inter, Eles o cara vêm. tem que entender que Grêmio e Inter são maiores Eles que vêm, eles, claro. velho. Eles vêm. Tu entendeu? E a proporção é a mesma, cara, para Flamengo e Corinthians Por isso em que relação ontem- à dupla Grenal. Mas a questão é a seguinte, Pedro. Tu vai condenar o Marquezinho se ele aceitar a proposta do Não, Boca? não, até porque eu acho ele um goleiro bom. Eu não acho ele nada de extraordinário. Tu não, é que a acho maneira ele um- como tu tá eu acho ele um falando transparece um absurdo Não. ele escolher o Boca Não. e deixar o Grêmio pra trás. Não, eu só tô querendo dizer que o Grêmio também é uma grife. E se o Boca chegou nele é por causa do Grêmio e da eu vou grife te que o dizer o Grêmio é seguinte, também. ó, se a escolha do Marquezinho for pelo Boca, eu vou entender perfeitamente. Mas eu também. Só Vou que entender eu perfeitamente. acho Vou que- entender a lamentação da torcida, vou entender Eu não daqui a pouco lamento. o sentimento teu de traição. Eu não- Ah, mas o Grêmio resgatou, recuperou, Ah. botou na vitrine, o Boca veio aqui na mão grande e tomou. Cara, eu vou entender. É que- o Boca é uma proposta pra ele, É que não só grana- financeira, é um projeto. É por isso que eu digo que É um grana, projeto. é que grana não tem debate. Por isso que eu falei ontem que todo mundo tem um E valor. outra, Talvez não seja só não, grana. não é só isso. Talvez não seja Claro só que grana não, pra não é, ele. Não é? Que idade tem o Marquezinho? 36. É a última É a grande última. É a transação última. do cara, Tá passando velho. Tá, e aí vai tudo que entrar, o Bruno a vai carreira entrar falou- uma boa Boca. grana, né? E aí é contexto. Ah, então. Não, mas aí é contexto. Tudo que o Bruno falou tem que ser levado em consideração. Ele vai botar na balança o seguinte: grana, ok, mas vou botar projeto. O que ele tem Vai no ter que Grêmio ganhar, velho. e o que Ele ele é pode ter no É a Boca? última, é a última ambição dele a na última vida. chance. É a É a última última. chance. Ele vai ganhar dinheiro. Ponto. Pra mim, Tá, tá mas tudo assim, certo. Mas pra mim não se pra resume só a carreira, grana. É, não é pra só a carreira, Não é só a grana. 90%. Pra carreira do cara, ele tá com 36. Pô, vou terminar Eu vou minha carreira. encerrar no clube do meu Boca, coração. cara, no do meu Boca, time, cara. pô, Pô, eu acho- Agora, o que Cara, vai mas eu não abrir, tô- o que vai abrir vai ser discussão para o Grêmio Isso. sobre a reposição. É isso que eu- Aí é sim. isso que eu quero falar, Gama, Eu porque não assim, tô ó, condenando o- nada, não é esse o ponto. Tanto é que ontem eu disse que ele é um bom goleiro e dependendo do valor ele tem que ir mesmo. Ô, meu, e, Foi o que eu e disse aquele ontem. papo do ano Foi o que eu passado disse que ontem ofereceram Navas. Não, aí tá, isso que eu ia falar. Navas. O Keylor Navas novamente entra na pauta. O Lanasson trouxe a informação, né? Isso aí. Lanasson. Só que eu vou ser bem sincero, assim, ó, Navas é a ele, notícia foi a seguinte, ó. Ah, se o Marquezinho sair, o Grêmio vai tentar o Navas. Me parece algo meio que juntar uma coisa com a outra, sabe? Ah, qual foi o último goleiro que o Grêmio tentou? O Navas. Ah, então se o Marquezinho sair, vai no Navas. Pode até ser, mas as pessoas do Grêmio não confirmam nada de concreto nisso, sabe? Então, mas o é um Navas goleiro tá que parado há quanto tempo? Pois é, entendeu? Outras situações. Algumas pessoas perguntam. É Grando ou Navas? E o Adriel, olha só, Grande. a situação do Adriel é a seguinte: o Adriel tem contrato com o Grêmio até dezembro desse ano, só até dezembro. O que significa dizer que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. E a situação do empresário dele com o presidente Alberto Guerra é péssima. É o Pablo Bueno, que já teve vários problemas por Ferreira, enfim, o próprio Adriel. Então imagina colocar o Adriel para jogar, Não, tem que ser o ele Grêmio. se destaca e no meio do ano ele assina um pré-contrato, sai de graça, de novo uma ronha com o empresário. Então esqueçam o Adriel. É quase impossível que o Adriel jogue. Bahia, cara. É que Pelo o torcedor amor de Deus. médio não, Não, olha não, os não jogos foi do bem, não. Bahia, Ribeiro. Eles olham os jogos do Grêmio e no Grêmio ele foi bem. E ele, isso. sim, É, mas O não que, foi eu, bem o lá. que eu vou pedir para vocês, mas principalmente para a torcida do Grêmio que está nos assistindo, é o seguinte: pense num nome para Eu substituir vou- o Marquezinho. Eu vou dar. Para sugerir antes- um nome. Antes de, Um nome. de falar Um esse nome. antes de falar esse nome, eu fui pesquisar, tá? A não ser que esteja errado, tá? Mas é um site confirmadíssimo de transferências, Transfer Market, tá? Ele é conceituadíssimo. Sim. Contrato do Keylor Navas. Marcelo Groy. Não, do Marcelo do Groy. Groy. 30/6/2025.
Poderia assinar um pré-contrato já Isso agora. aí, pronto, acabou a discussão. Tá resolvido o Tá problema. resolvido o problema. Ele tá num time Tá resolvido o menor problema. da Arábia. Ele tá no... Ele tá no Al-Colu. Se é assim que fala. coisa assim. Colou. Já tá resolvido o problema. Ele não tá mais no Cara, Al-Ittihad há algum tempo. Tá resolvido. Dá uma ligada pro cara Aqui, ó, e diz assim, já vou rescinde dizer- aí e vem. Que nem Tu vê, o Cuejar. É uma pena que é pro Grêmio, né? Porque se fosse pro Inter, eles iam dizer, eu saio do Alcoroa e vou pro Alvorada. Meu Deus do céu. Cara, eu Cara, que bom que tu é um ótimo jornalista, né? Porque de stand-up não ia dar certo, né, meu amigo? Ah, um trocadilho, bom trocadilho. Sim. não tem muito tempo, tá, para essa discussão, mas eu queria ir além na questão Marcelo Groy. Eu acho que o Marcelo Groy já fez o seu nome no Grêmio. Como é que ele Seria saiu, queimar né? o filme. Não é momento para o saída? Marcelo, para ele retornar. Tu tá falando- Não são é ídolos. mais o mesmo Marcelo. O Marcelo, mas daí Groy, não- o Marcelo Groy mas já daí- colocou o seu nome na Ô, Gamba, história do Grêmio. Gamba. Ele não precisa voltar Gamba, para o Grêmio. Não precisa o doutor voltar para o Grêmio. Dr. Fernando Carvalho falou pra ti no teu canal, tá? Do De Carona com o Gamba. Tô nem aí. Bom programa, viu? Se vão achar. Bom Programa. bom Se vão programa. achar que queimou meu filme ou não. Ele o não tá- rebaixamento. Porque ele não tá preocupado com isso. É, mas entendeu? queimou. Tá, mas Já olha só. queimou. Eu acho que retornos de ídolo são questionáveis. É, tá? perigoso. Alguns. Ô, Pedro, deixa por eu dizer exemplo, uma coisa. quando o Paulo Nunes volta pro Grêmio nos anos 2000, Não é a mesma coisa. eu na época eu questionei. Presidente tá? Fernando Douglas Carvalho. Costa. Mas Presidente assim- Fernando Carvalho respondeu isso pro Gama porque ele já se queimou. Porque se ele pudesse voltar atrás, ele não teria Claro, sumido. Se ele óbvio. soubesse, ele não deve sumiu. Agora eu tô ter, falando- deve ter eu tô- passado eu tô por falando- muita sessão de terapia tá pra poder louco, responder aquilo ali. Eu tô aceitar, né? Era o maior falando- presidente da história do clube, passou pelo rebaixamento. Eu tô falando de um colorado, tá? Na essência. O Groy é um gremista na essência. É, um gremista que sofreu muito, Pedro. Se for de... Muito. Não, Um mas gremista ele- vacinado. Mas ele Vacinado. alcançou a redenção. Por do isso ano. mesmo, Não precisa Pedro. comprar. Dei Dê isso mesmo. Pois é que tá. Dê a chance pro Grando também ter a sua redenção, cara. O Groy não Mas precisa aí são voltar. prateleiras O Groy não diferentes. precisa Não, mais do sabe, Grêmio. o Groy Pedro, demorou o Groy não 10 precisa mais do anos. Grêmio. O Groy Mas demorou o Grêmio 10 precisa anos do pra Groy. voltar, Mas ele não velho. precisa do É que Grêmio. assim, Ele não precisa do Grêmio. Pra essa situação que o Ribeiro tá Não sei botando... se ele não precisa. Ele tá escondido lá na Arábia. É, mas Essa tá situação do Grando que o Ribeiro tá colocando, eu também acho o Grando um goleiro com potencial para ser titular. O Groy conta a história, era tido como frangueiro, cresceu, 38 virou anos, o maior né? ídolo como goleiro, aí um dos do maiores Navas, ídolos né? da história do clube como goleiro, com Derlei, enfim, Mazarop. Só que assim, ó, Ribeiro, para colocar o Grando tem que se construir uma narrativa. Aí tem que se construir do Quinteiros vir a público, o presidente, Quantos anos tem o falar com a Grando? torcida e dizer, ó, falar isso que a gente está dizendo aqui agora. Vocês lembram do Marcelo Groy? Lembra como foi? Tenha paciência, o Grando pegou pênalti, o Grando é bom, ele vai oscilar, ele é jovem, ele está crescendo. Porque Quantos se só anos colocar tem? no gol, hoje o torcedor não Sabe qual é o agravante? Não apoia. Sabe qual é o agravante? Isso é ruim É pra que ele. ano passado o Grêmio quase foi pra Série B de novo. Não, Esse é o agravante. mas desculpa, quantos assim? anos tem o Grando? Como é que o... Mas o que tem a ver o Grando com isso? Não, como é que o Grêmio vai começar um ano onde o ano anterior ele quase caiu, com um histórico já de anos anteriores, quase cair no ano anterior cair, e tu assegurar pra torcida que vai apostar numa reaposta? Porque o Grêmio é uma reaposta. É difícil, mas tu tem que tentar fazer essa narrativa. Não, tu se vai for o apostar goleiro, nele. tu tem que construir uma narrativa. É isso. Se for ele, e dá Constrói. sequência. Tá, mas eu quero E dá deixar sequência. assim, ó, sequência. Vai errar. nós sabemos Vai falhar. Aliás, eu vou Tem te que dar dizer, sequência. o Gabriel Grando, ele teve um momento de oscilação, ele foi mal, ele foi questionado, ele seguiu, ele se recuperou. Quando ele tá muito bem no gol, do nada, eu lembro que eu tava no jogo na zona mista da arena, do nada sai a escalação com o Kaique de titular. Então, mas o que houve? Ah, não, é que o reserva também tem que ter rodagem. Aí o Grando passa a falhar de novo, ninguém mais... Olha, umas coisas assim que Carlinha, vem pra cá, cara. Carlinha. Eu ia fazer uma sugestão pro Grando, tá? Com todo o respeito, eu sei que a motivação foi muito legal e é muito justa. voltar ao nome antigo. Volta pra Chapecó, volta pro Chapecó, porque Chapecó tava, ele tinha mais moral. era mais moral, entendeu? Carlinha, vem pra cá. Ribeirinho. Chegou aquela hora, hein? Terça-feira.